Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Estava pensando aqui, meditando nos louvores, na fornalha, palavras que já foram citadas aqui, referente a batalhas, a guerras, e o próprio pastor orando agora, falando sobre guerras que nós estamos enfrentando, e no momento da palavra é guerra, é na igreja, guerra, estamos na rua enfrentando guerra, em casa, guerra. Realmente eu creio que os irmãos também têm percebido que a guerra está grande ultimamente, né? Parece que tem se apertado um pouquinho mais o cerco, e Deus não nos chamou para a derrota. Deus nos chamou para sermos vencedores. Deus, quando Ele te chamou você para um exército. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. E nós estamos em um exército. E eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, que fala de armadura, Efésios capítulo 6, porque se nós queremos vencer, prevalecer contra o inimigo, nós precisamos estamos preparados. E Deus deixou disponível para nós armas espirituais, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais do nosso dia a dia. Efésios capítulo de número 6, versículo 10 a seguir. Com certeza o Senhor vai trabalhar em nossa vida nessa noite para nos preparar, para nos aprimorar, para que nós possamos ser vencedores no nosso dia a dia. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Depois nós vamos ler mais alguns versículos, e a seguir aqui a esta leitura, vai falar sobre a armadura, como nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Mas o interessante é que o apóstolo São Paulo, ele fala aqui que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus. Quando você pensar em ser um crente revestido, um crente fortalecido em Deus, pensa em se revestir completamente de tudo aquilo que Deus tem preparado ou deixou preparado para você. Muitas vezes nós queremos tomar parte de algo e não completo. Nós queremos fazer algumas coisas e outras não. Mas se você observar aqui o versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E depois ele reforça no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Novamente ele frisa que deve ser tomado toda a armadura de Deus. Mas ele diz também que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Que, na verdade, não é um dia da nossa vida. Não haverá um dia que será o dia mau. Quando ele diz resistir o dia mau, ele está falando de momentos difíceis nos nossos dias, de lutas que nós passamos no dia a dia. Foi perguntado quem está enfrentando luta. Quem levantou a mão que está enfrentando luta está passando pelo dia mau. Eu sei que pessoas que
Provavelmente todos nós já passamos por lutas, já passamos por dias ruins, dias maus, e alguns estão passando, outros passarão. Com certeza o dia mau virá. Momentos de luta, momentos de guerra, momentos de aflição, mas quando chegar este dia mau, este momento mau, Deus não quer que apenas nós passemos por ele, mas que nós passemos, prevalecemos e permanecemos de pé, firmes. Firmes, é o que ele diz aqui, possa resistir ficando firme após passar o dia mau. Não adianta você falar, não, irmão, eu passei uma luta, e a gente olha para você todo rasgado, quebrado, cabisbaixo, mas passei. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você passe o dia mau de pé, fique firme. Da mesma maneira que antes do dia mau você estava louvando, adorando, servindo a Deus, depois do dia mau você continua a mesma coisa. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que Ele nos deixou uma armadura, como um guerreiro espiritual. Nós temos uma armadura. E o apóstolo São Paulo, ele diz aqui que nós devemos nos revestir desta armadura. É como se nós tivéssemos uma veste espiritual e devêssemos pegar esta veste e colocar sobre a nossa vida. Colocar sobre nós, para podermos lutar contra o inimigo. Mas uma coisa, irmãos, muito importante que nós precisamos saber: não basta eu apenas colocar esta armadura espiritual que Paulo fala aqui, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Não basta apenas eu colocar esta veste sobre mim para prevalecer contra o inimigo. Porque muitas vezes, você vai observar na Bíblia, a expressão despojai, né? Despir, um despojamento espiritual, um despimento espiritual. A Bíblia, nós vamos ler alguns textos que vai mostrar que algumas coisas que nós devemos tirar da nossa vida, para depois colocarmos a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós lemos aqui a armadura de Deus, fala que nós devemos orar, pregar o evangelho da paz, nós devemos pensar na salvação. E aí nós vamos fazendo estas coisas aqui. Alguém pode olhar para o irmão, para a irmã e falar, puxa vida, aquele irmão ora, ele está revestido da armadura de Deus. Aquela irmã, ela ora porque ela vive pregando o evangelho. Aquele irmão ora porque você conversa com ele, ele fala de salvação dia e noite. Ele está revestido de toda a armadura de Deus. Esta é a nossa visão humana. Eu vejo um irmão orando, eu acho que ele está revestido. Eu olho para outro irmão, eu acho que ele está cantando, ele está revestido. Mas quando o inimigo das nossas vidas, quando o diabo ele olha para nós, ele não olha como nós olhamos exteriormente. Ele vai procurar se há brechas, se há rachaduras, se há fendas em nossa vida, se há vestes, não a veste espiritual de Deus, da armadura de Deus, mas se há coisas na nossa vida, se há falhas na nossa vida. Você pode olhar para mim agora e falar, puxa vida, esse irmão está revestido de toda a armadura de Deus, porque, olha, ele está pregando, e eu já ouvi ele pregar outras vezes e orar. Mas quando o diabo ele olha para mim, ele não quer saber se eu prego, ele não quer saber se eu oro, ele não quer saber se eu sou líder, ele não quer saber se eu sou obreiro, ele quer saber se há falhas em minha vida, para ele me derrotar. Porque a intenção dele é nos destruir, a intenção dele é acabar com você, é acabar com a igreja, é acabar com o ministério, é acabar com a tua família, é acabar com a tua casa. Então, quando ele olha para você, ele não olha se você está orando, se você está pregando. Ele vai procurar brechas em sua vida. Ele vai procurar falhas em tua vida para te destruir. E se ele encontrar falhas em tua vida, ele vai te destruir. Mesmo você sendo de Deus, mesmo você estando numa igreja como nós estamos, uma igreja forte, uma igreja firme, mas se houver falhas individualmente em você,
você será uma presa do inimigo. Você pode estar orando, você pode estar pregando, você pode estar evangelizando, mas se houver falhas em tua vida, a força de Deus é como se as tuas falhas dão munição para o inimigo. E na hora da guerra, da batalha, ele vai te destruir. E Deus não quer que você seja destruído. Deus não quer que a tua família seja destruída. Deus não quer que a igreja seja destruída. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas primeiro, irmãos, antes de nós pensarmos em nos revestir da armadura de Deus, eu preciso olhar para a minha vida e ver se na minha vida há algo primeiro que precisa ser tirado. Para que na hora da guerra, na hora da luta, na hora do dia mau, eu possa passar por esse dia, prevalecer e ficar firme. E o apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele nos dá algumas ideias do que nós precisamos tirar da nossa vida, para que o inimigo não seja forte contra nós na batalha. Vamos ler aqui, aos Colossenses capítulo 3, versículo 8 a seguir, diz assim: Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui só algumas coisas que Paulo, ele diz que nós devemos nos despir, nos despojar, tirar da nossa vida quando nós pensamos em nos revestir de Deus. Porque quando o inimigo olhar para nós, se ele encontrar estas coisas, é munição para ele. Ele vai usar contra a tua vida, ele vai se levantar contra a tua vida, e estas coisas poderão te destruir diante do inimigo. E Deus não quer isso. E aí Paulo ele vai falando aqui, despojai-vos, tirai da vossa vida, por exemplo, a ira, a cólera. Muitas vezes, no decorrer do nosso dia a dia, nós ficamos irados com algumas coisas. Nós ficamos enraivecidos com algumas coisas. Mas quando a ira, irmãos, quiser tomar conta do seu coração, tomar conta da sua mente, lute contra isso. Porque isso é brecha para o inimigo entrar na tua vida, entrar na tua casa, entrar na tua família e te destruir. Você pode ficar irado com algumas coisas, mas que esta ira não te domine. Não tome conta de você de maneira que você perca o controle, perca a razão e fale coisas que você não deveria falar. Ou age de maneira que você não deveria agir. São brechas para o inimigo. São coisas que nós estamos sujeitos a passar ira, mas que nós possamos rejeitá-las da nossa vida. Quando você perceber que a ira está querendo tomar conta de você, ore, expulse, lute, rejeite, para que o inimigo não encontre brecha na sua vida e possa te derrotar. Paulo continua dizendo aqui mais algumas coisas. A malícia, a maledicência. O que é maledicência, irmão? É falar mal. Nós fomos chamados para abençoar. Nós devemos apenas abençoar o irmão, abençoar a igreja, abençoar o ministério, abençoar os ministros.
Abençoar. E a maledicência é falar mal. Ora, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou eu abençoo, ou eu amaldiçoo. Eu preciso escolher na minha vida de que lado eu estou, de que fonte eu sou. E muitas vezes nós amaldiçoamos os da nossa própria casa, da nossa própria família, com palavras indevidas, palavras negativas, palavras de derrota. Há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitas famílias que estão sofrendo, que estão sendo derrotadas pelo inimigo por causa das nossas palavras. Amaldiçoamos o nosso lar. Você nunca vai para frente. Você nunca vai dar certo. Menino, você vai mal mesmo nessa matéria. Pelo jeito, essa matéria nunca vai entrar na sua cabeça. Isso aí vai ser difícil você passar de ano. Ah, esse problema que você tem aí, isso aí vai te seguir para o resto da vida, pelo jeito. São palavras que nós vamos falando, maldizendo, e que o inimigo vai pegar e transformar em realidade em nossa vida. Palavras que precisam ser quebradas do nosso lar. Se você falou palavras negativas, palavras de maldição, palavras contrárias contra você mesmo, contra o seu lar, contra a sua família, você precisa orar e quebrar estas palavras para que o inimigo não prevaleça contra a tua vida. Deus quer que você vença. Deus quer que você prevaleça, que você fique firme. Então tira estas vestes, é como se fosse uma veste. Eu estou vestido destas coisas. Quando eu descuido, eu faço estas coisas. E Paulo diz assim, olha, despojando, tira da sua vida, para que você possa se revestir de Deus e o inimigo não encontrar brecha na sua vida. Palavras torpes, ele fala. Outra coisa que Paulo fala aqui, não mintais uns aos outros, porque vos já despiste do velho homem com os seus feitos. Não mintais uns para os outros, uns aos outros. A mentira não faz parte da nossa vida, irmão. A mentira não pode fazer parte do nosso dia a dia. Se eu quero vencer, se eu quero prevalecer, se eu quero lutar e sair vencedor da guerra, se eu não quero que o inimigo encontre brecha na minha vida, uma coisa que eu não devo fazer é eu devo me despir da mentira. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu leio a Bíblia, Jeremias 10:10 diz que Deus é a verdade. Jesus, quando orava em João 17:17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus dizendo em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito da verdade. Ou seja, relacionado a Deus, relacionado ao Filho, relacionado ao Espírito, relacionado à sua palavra, está a verdade. Nós fomos chamados para a verdade, e quando nós agimos com verdade, o inimigo não prevalece contra a nossa vida. Mas quando nós mentimos, nós ficamos frágeis ao inimigo. E ele sabe que nós mentimos. E ele vai nos acusar nessa mentira. Ele vai usar esta mentira. E não existe mentira grande ou mentira pequena. Mentirona ou mentirinha. Ou mentira que foi para ajudar. Ah, irmão, eu menti, mas olha, a mentira foi uma bênção, porque eu ajudei o fulano. Se eu não tivesse mentido, não sei o que iria acontecer. A Bíblia diz, não mintais uns para os outros. É brecha para o inimigo te vencer, te derrubar. Seja verdadeiro. Quando alguém olhar para você e te perguntar, irmão, como que você está? Se você está bem, diga, eu estou bem. Se você não está bem, diga, irmão, eu não estou bem, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma ajuda. Seja verdadeiro. Não minta um para o outro. Se há coisas erradas na sua vida, fala, não, eu tenho coisas erradas na minha vida e eu preciso ser verdadeiro comigo, porque às vezes eu aparento que estou bem, aparento que estou legal, eu vou para lá, eu vou para cá, mas tem coisas erradas na minha vida e eu estou escondendo, é mentira. A nossa vida não é uma vida mentirosa. Se for mentirosa, pode ser mentirosa para um ou para outro, mas para o inimigo não é, ele vai te pegar e ele vai te destruir.
Sabe, muitas vezes há coisas que nós fizemos no passado e ficou guardada lá. E eu não fui buscar o perdão de Deus. E Deus nessa noite fala conosco. Se tiver coisas erradas lá atrás, que de vez em quando vem à mente, jogue para fora, irmão. Procure ajuda, para que o inimigo não seja forte na tua vida. Talvez você pecou, pediu perdão, sentiu perdão, mas tornou a pecar na mesma coisa. E aí chegou à conclusão de que peca, pede perdão, fica bem, comete de novo a mesma coisa, pede perdão, e chegou à conclusão que não adianta mais pedir perdão, porque toda vez eu caio no mesmo erro. Mesmo erro. Então nem vou mais pedir perdão, mas o Senhor, nessa noite, quer que você peça perdão novamente. E tem mais, irmão. Se tem algum erro, algum pecado na tua vida, que você não consegue se livrar dele, não consegue se livrar dessa culpa sozinho, a Bíblia nos orienta que nós devemos procurar alguém e confessar as nossas culpas uns para com os outros, e orar uns pelos outros para que sareis. Há pecado que parece que está impregnado e não consegue sair da sua vida. Há uma culpa na sua vida que parece que não sai, você não consegue se livrar dela, ora e expulsa e faz isso, aquilo não sai. Procure alguém, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure uma pessoa madura, um irmão maduro, que você tenha certeza que vai conversar com ele, ele vai orar com você e vai morrer entre vocês dois. E Deus vai te livrar dessa culpa. Deus vai te livrar desse pecado, porque Ele te chamou para ser vitorioso. Ele te chamou para ser vitoriosa. Mas não se acomode com o pecado. Não se acomode com a mentira. Porque são brechas para o inimigo te derrotar. E Deus não te chamou para fazer de você um fracassado, um derrotado. Seja firme. Despojai-vos destas coisas, diz a palavra de Deus. Ele diz aqui, vos vestiste do novo homem, aonde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele está falando aqui de várias categorias de homens, gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, que não eram gregos, cita, que eram homens rudes, servo, livre. Mas se for grego, se for judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, ele diz, mas Cristo é tudo em todos. Sabe, muitas vezes, aonde o inimigo encontra brecha em nossas vidas para nos derrotar, ou em nosso meio, quando nós não aceitamos o jeito do outro irmão fazer a obra de Deus. Quando nós não aceitamos, nós não nos alegramos com aquele irmão. Eu não suporto ver aquele irmão cantando. Eu não suporto ver aquele irmão orando. Eu não suporto ver aquele irmão pregando. Não consegue se alegrar do jeito que o A ou B faz a obra de Deus. Irmão, se é bonito ou se é feio, é de Cristo. Se veste bem ou se veste mal, é de Cristo. Se fala bonito ou não fala, é de Cristo. Importa que está fazendo a obra de Deus e o nome de Deus está sendo glorificado. E nós somos todos uma mesma coisa em Cristo. Eu preciso me alegrar com o irmão. Às vezes o irmão não fez nada. Acabou de chegar na igreja, não vou com a cara dele. Não, nós não podemos fazer isso. Isso é brecha para o inimigo nos derrotar e fazer de nós uma igreja fraca, fazer de você um crente fraco. Eu não vou ouvir a mensagem porque eu não gosto de ouvir esse irmão pregando. E aí vem para a igreja, volta vazio, volta pior do que chegou, porque não aceita o jeito que prega. Forma aquela fila para orar. Eu preciso de uma cura. E aí o presbítero Cídio, fulano vai orar por cura. Poxa vida, não é hoje a minha cura, porque eu não vou orar com aquele irmão que vai orar por cura. Não gosto do jeito que ele ora.
irmão, somos todos de Cristo. Todos de Cristo. E aí sabe o que Deus vai fazer? Só vai te curar quando você for orar com Ele. Só vai fazer isso. Só para mostrar que Ele é Deus e todos são de Deus. Todos são de Deus, irmão. São coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, se queremos ser uma igreja forte, se queremos ser crentes fortes, vencedores. O inimigo não pode encontrar brecha em nossa vida, porque se ele encontrar, ele vai nos destruir. Ele não tem misericórdia, ele não tem amor, ele não é o nosso Deus tem amor, o nosso Deus é misericórdia, mas o inimigo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. E se ele achar, ele traga mesmo, irmãos. E aí ele continua dizendo, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, quem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei também isto. Perdoar, irmão, perdoar. Às vezes um irmão fica bravo com o outro, porque passou um pela mesma calçada e o irmão não cumprimentou. Ah, passei na rua, o irmão nem fez que não me viu. Às vezes não tem nada a ver. O irmão está preocupado com tanta coisa. Quantas vezes você já preocupado com tanta coisa, passou e não viu nada? Às vezes o irmão está bravo com o negócio lá e saiu resmungando e você passou perto. Ela passou por mim e ainda resmungou. Mas não tem nada a ver. Se tem queixa, tem queixa. Hoje mesmo eu estava para vir para a igreja e eu ainda conversei com a Rosângela. Falei, Rosângela, nós precisamos fazer uma coisa aqui agora. Nós vamos sair para ir para a igreja, e a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus para levar a sua oferta, se lembrar se tem alguma queixa, alguma coisa contra o seu irmão, deve deixar diante do altar, vai lá, se conserta com o seu irmão, e depois volta e entrega a oferta que será aceita. Eu falei, eu não tenho nada contra você, também não sei se você tem contra eu, mas em todo caso, por desencargo de consciência... para que Deus aceite a nossa oferta, eu quero te pedir perdão de alguma coisa que você possa estar magoado, alguma coisa. Eu também te perdoo das suas maldades, das suas ruindades. Ela ficou... Então, mas é bênção, irmão, para que o inimigo não encontre brecha na nossa vida. Porque se ele encontrar, ele vai aproveitar a oportunidade e vai nos destruir. Né? E Deus quer que nós sejamos uma igreja forte. Tem uma coisa, um detalhe muito importante, irmão. O diabo nos vê aqui na igreja. Só que ele não nos vê apenas aqui. Aonde você está, ele te vê. Ele te cerca de vez em quando na rua. Ele te rodeia de vez em quando em casa. Ele te rodeia de vez em quando no trabalho. Ele te rodeia de vez em quando na escola. Ele te rodeia onde você está. Então seja uma coisa só. O que você está sendo aqui hoje e agora, louvando, sentado, ouvindo a palavra, levantando a mão, orando, ofertando, que quando você sair das portas para fora, você continua sendo a mesma pessoa. Para que ele não te derrube. Não seja diferente. Seja uma única pessoa. Eu sei que é difícil falar isso aqui, mas é o que Deus mandou falar. Porque Deus quer cuidar de você. Deus quer guardar você. E não quer que você morra. O prazer de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Então seja o que você está sendo agora, seja no seu trabalho, seja na escola, seja em casa, seja com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais. E vai ser bênção de Deus para a tua vida. É para a tua vida que vai ser bênção de Deus. Amém? Agora vamos voltar em Efésios. É claro que aqui, irmãos, eu lendo aqui em Colossenses, são apenas algumas coisas que Paulo fala. Nós fôssemos andar na Bíblia, nós iríamos ver mais coisas que a Bíblia fala que devemos tirar da nossa vida. Então entendemos o quê? Que cada um que aqui está nessa noite tem que
parar e analisar a sua vida. É a sua vida. Amém? Porque Deus não fala para quem não veio. E aí alguém pode estar pensando assim, puxa vida, como eu queria que o fulano estivesse aqui hoje. Mas Deus fala com quem veio. Deus não fala com quem não veio. É a tua vida, Deus está falando com a tua vida. Esta palavra é para a minha vida. Eu preciso parar e analisar a minha vida e ver o que eu preciso tirar da minha vida. O que é que eu posso estar fazendo e se o inimigo vê, com certeza ele vai ver. E ele vai usar contra a minha vida. E tirar. Apenas aqui nós citamos algumas. Mas analise a tua vida. Analise a tua vida. E tira dela, rápido, urgente, para que o inimigo não prevaleça. Feito isso, tirei, pronto, amém, Senhor, tirei as coisas que possam impedir ou possam dar brecha para o inimigo. Agora sim eu vou me revestir de toda a armadura de Deus. Não é de partes, é de toda a armadura de Deus se eu quero prevalecer. Vamos lá, 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, oposto à mentira. A mentira tem um pai, e o pai da mentira é o diabo. Mas a verdade, toda a verdade é de Deus. Seja verdadeiro, irmão. Cinja o teu lombo com a verdade. Tudo que você for fazer, faça de verdade. Principalmente se relacionando ao Senhor. Quando você levantar a sua mão ao Senhor, levante com verdade. Quando você for cantar ao Senhor, cante com verdade. Quando você for ofertar ao Senhor, oferte com verdade. Quando você for orar, ore com verdade. Tudo que você for fazer, que a verdade seja marca de Deus na tua vida. É isso que Paulo está dizendo. Né? Não faça para querer se aparecer. Não faça para querer agradar os outros. Faça com verdade. Seja verdadeiro. E aí ele continua dizendo, e vestida a couraça da justiça, porque o nosso Deus, além de ser verdade, é um Deus justo. Justiça. Nós devemos praticar justiça, coisas justas. E no nosso dia a dia, irmãos, nós temos várias oportunidades de praticarmos a injustiça. Quem é que não teve nunca uma oportunidade de praticar uma injustiça? Uma facilidade, um jeitinho brasileiro de adquirir as coisas. Nós temos aí várias oportunidades no nosso dia. Aí, por exemplo, a irmã pega e vai na feira. Vai na feira comprar, fazer a feira, dia de feira. E ela vai na feira, chega na feira, para na barraca de laranja, e o feirante está lá, meio ocupado, e fala, olha, eu quero uma dúzia e meia de laranja. E o feirante fala, toma o saquinho aí, pega uma dúzia e meia você mesmo e pronto. Quanto que é uma dúzia e meia? 19 laranja, amém? Não, amém. 17 laranja? Também não, amém. Mas vamos supor que você pega tal, 18. 18, uma dúzia e meia, 18. Pois bem, se você pegar 19, você está sendo justo? Não. Você está sendo injusto com quem? Com o feirante. Tudo bem, você pegou, eu cheguei em casa, 19 laranjas, consciência pesada e tal. Aí você volta outra semana, pega 17. Bom, peguei 19, pego 17, somos 2, divido por 2, vai dar 18. A média aritmética e tal. Você pegou 17, você foi justo? Não. Você foi injusto com quem? Com você mesmo. Uma dúzia e meia é 18. Mas você vai no mercado agora. Você vai no mercado, faz a sua compra. Comprou uma esponjinha de lavar louça.
Mas aquela esponjinha, ela veio dentro de 7 sacolinhas. Porque não tem onde colocar o lixo, a sacolinha serve muito bem para colocar o lixo. Você foi justo? Não. E o inimigo vai pegar esta brecha. Diz aqui que nós devemos colocar a couraça da justiça. Seja justo. Se você quer ser vencedor, seja justo com você mesmo. São coisas do dia a dia. Mas vamos voltar às laranjas. Aos exemplos masculinos. O homem não peca. Tá bom, vamos voltar à laranja. Irmão, você, irmão, não é um laranja. Você tem em casa 2 laranjas, irmão. E você correu, e fez aquela ginástica, fez Cooper e tal, chegou cansado, morrendo de vontade de chupar uma laranja. E você vai em casa e tem 2 laranjas. Quando você pega uma, está podre, mas a outra está boa. E na hora que você pega a boa, chega alguém em casa, seu amigo homem. E ele chega numa pindaíba danada, falou, olha, eu estou desempregado, não tenho uma laranja para chupar. E passando aqui e tal, estou vendo que você está com uma na mão, que coisa, hein? Você tem laranja aí? Tenho. Vamos chupar essa laranja? Lembra que eu estava com vontade, mas eu tenho uma boa e uma podre. E agora? Se eu der a podre para ele, eu estou sendo justo ou injusto? E se eu der a boa para ele ficar com a podre? Eu estou sendo justo ou injusto? Estou sendo bom demais com ele, mas injusto comigo. A laranja era minha, não é justo eu chupar uma laranja podre. O que eu faço para ser justo? Jogo a podre fora e corto a boa e reparto, irmão. Bom exemplo? Amém? Põe 2 só, no máximo 2, né, irmão? No máximo 2. Vamos lá, vamos andar. Vamos nos revestir, irmão, da armadura. Falamos do cinturão da verdade, vestir o lombo com a verdade, coraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz. Aonde eu passar, eu levo a paz, eu levo o evangelho de paz. Sobretudo, o escudo da fé. Uma coisa que ele fala aqui é o escudo da fé. Você não pode perder a fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E é com ela que você apaga os dardos inflamados do maligno. Mas uma coisa também aqui importante que ele fala que nós devemos tomar como armadura de Deus é o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é o capacete da salvação? O capacete está na cabeça. É você pensar na salvação. Pensar que você é um salvo. Falar da salvação. Lembrar em situações difíceis que você é um salvo. Nas oportunidades de errar, de falhar, de pecar, você está com um capacete, você lembra que é salvo, e você foge de toda a aparência do mal. E ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aliás, aqui uma arma de ataque, a espada do Espírito. Se você não gastar tempo com a palavra, não meditar na palavra, não estudar a palavra, é a única arma de ataque. Ela é de defesa, mas é de ataque também. E muitas vezes nós estamos no CT, nós estamos em seminários aqui, estudo na igreja, e percebemos que a igreja não está completa. Falta alguns irmãos. Irmãos, aproveite a oportunidade que você tem de se armar com a espada do Espírito. Há muitas coisas que você, lendo em casa, você não vai entender, não vai ter compreensão. E se você vier para o estudo,
você terá a oportunidade de aprender coisas que você não aprenderia em casa. Estará sendo armado, fortalecido pelo Senhor. E aí ele diz aqui, terminando, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito com letra maiúscula. Espírito com letra maiúscula não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. Quando você for orar, não faça uma oração oca, vazia, uma oração de vaidade. Peça para o Espírito Santo dirigir a tua oração, inspirar na tua oração. Há muitas pessoas que gostariam de orar por outras pessoas, mas não oram porque, eu não vou orar, eu não vou interceder por ninguém, porque eu não sei orar pelas pessoas, não sei o que eu vou orar. Mas se você pedir para o Espírito Santo me inspire na oração, me inspire a orar por esta pessoa, você vai perceber que você vai orar coisas que você nem imaginava. Sabe por que eu estou falando isso? Para uma igreja fortalecida, uma igreja que prevalece contra o inimigo. É bom, é necessário que cada um dos irmãos que tem dons espirituais exerça esse dom espiritual. Porque mesmo porque aqueles que têm dons, Deus pedirá conta. Deus pedirá conta. Se você tem dom, exercita o teu dom, você dará conta desse dom a Deus. Deus não te deu um dom à toa. Deus te deu um dom para você praticar, para você exercitar, para você fortalecer outras pessoas. Irmão, se você tem dom, e por algum motivo você deixou de exercer esse dom, ore ao Senhor. Procure ajuda, mas volte a exercitar o dom, para o bem da igreja, mas principalmente para o teu bem. Amém? Não guarde, não esconda, não fica com medo de exercitar o dom, mas exercita o dom. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui na igreja, e sobre a parte de a oração em línguas, que o pastor já falou muitas vezes aqui, ou muitas ministrações do pastor, ele pede para aquele que ora em língua, orar em língua em determinados momentos, e alguns dos irmãos não oram em línguas aqui ainda, mas já tiveram vontade, já veio à mente a língua, mas não falam porque tem medo, porque tem vergonha, porque tem bloqueios, isso e aquilo. Peça ajuda. Se você crê no batismo com o Espírito Santo, se você quer falar em línguas, se você tem buscado ao Senhor por isso e não tem conseguido, converse com alguém. Converse com alguém, porque aquele que ora em línguas, ele é edificado, ele edifica-se a si mesmo. A Bíblia diz que, então, entendemos o que? Se eu quero me edificar, eu preciso orar em línguas. É uma arma que o Senhor te deu para prevalecer. Então, se você crê, se você acredita nisso, quer isso, fale. É só falar, irmão. Não tem dificuldade, irmão. O Senhor quer que você fale em línguas. Se vier à mente, fale. Algumas pessoas já tiveram essa experiência aqui e depois descobriram que não é tão complicado assim. Mas são coisas que Deus deixou para nós prevalecermos contra o inimigo. O Senhor quer que você vença, que você prevaleça contra o inimigo. Amém? Então, duas coisas importantes, concluindo. Antes de eu pensar em me revestir de toda a armadura de Deus, eu preciso tirar, me despir, me despojar de tudo aquilo que não é de Deus, ou que possa dar brechas para o inimigo. Feito isso, eu agora vou me vestir de toda a armadura de Deus e prevalecer contra o inimigo. Amém? Por favor, vamos nos colocar de pé e vamos aplicar a mensagem da noite. Eu quero dar um tempo a você nesse momento para você se despir
espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, aquilo que tem impedido de você prevalecer contra o inimigo. Talvez algum pecado que você não consegue se livrar dele. É o momento que o Senhor preparou agora para você jogar fora da tua vida. Faça o que tiver que fazer para lançar fora. Se você quer chorar, você chore. Se você quer orar, você ore. Se você quer orar em línguas, você ore. Se você quer confessar, você confesse. Se você quer vir à frente e ajoelhar, você ajoelhe. Faça o que você sentir de fazer agora. O importante é que você tire da tua vida o que precisa ser tirado, para que você seja vencedor. Mas faça porque o Senhor não envia a sua palavra em vão. Deus quer que você seja um vencedor, uma vencedora. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça perdão, aproveita a oportunidade. Se você precisa liberar perdão, libere perdão, fala, eu libero perdão para o fulano, eu libero perdão para minha mãe, eu libero perdão para o meu pai, eu libero perdão para minha esposa, para o meu esposo. Mas fale nessa noite, de maneira que você seja fortalecido no Senhor, você sinta o alívio de Deus na tua vida. O que é que tem impedido de você vencer o inimigo? Ou o que é que tem prevalecido na tua vida, que tem te deixado angustiado, triste, e muitas vezes você não se acha um cristão, você não se acha um crente, e você diz, olha, eu não me acho um crente, porque olha as coisas que eu faço, olha as coisas que eu falo, olha as coisas que eu vejo. Eu sou uma bênção na igreja, mas quando eu estou com o controle da televisão, sozinho em casa, na madrugada, olha as coisas que eu vejo. Fale isso para o Senhor, fale, Senhor, eu estou sendo vencido pelo controle da televisão. Senhor, eu estou sendo vencido pelos meus colegas na fábrica. Era para eu influenciar os meus amigos no trabalho, mas eu estou sendo influenciado por eles, Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força. Eu te peço perdão, mas eu quero prevalecer. Me ajuda nessa noite. Uri calabashiri candereba shuri manderebas. Shuri mandereba shuri candereba shuri anderebas. Vem Espírito Santo neste lugar. Vem Espírito Santo neste lugar. Venha libertar nessa noite, Espírito Santo. Venha curar nessa noite. Senhor, pelo Teu Espírito sentimos almas aprisionadas aqui, Senhor. Espíritos aprisionados aqui neste lugar, Pai. Sejam quebradas estas cordas. Sejam quebradas essas correntes, estas amarras. Nós oramos agora com a autoridade de Deus. Nós expulsamos agora o espírito da mentira. Espírito do medo, nós te expulsamos agora, saia do nosso meio em nome de Jesus. Toda sorte de enfermidade, toda dor, dor nas pernas, dor na coluna, dor de cabeça, agora toda sorte de dor, todo mal, em nome de Jesus, nós ordenamos agora que saia. Perdoa, Senhor, perdoa, fortalece, Deus, restaura, Deus, liberta, Deus, cura, Senhor. Em nome de Jesus, você que um dia falou em línguas, mas por algum motivo parou de falar, volte a falar em línguas agora em nome de Jesus. Seja renovada esta mente agora em nome de Jesus. Todo bloqueio caia por terra em nome de Jesus.
caia por terra em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, de macumbaria, caia por terra em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda praga, nós quebramos agora em nome de Jesus. Venha poder de Deus, venha libertação de Deus, venha cura de Deus, venha renovo de Deus, venha perdão de Deus, vem, Senhor. Oh, Espírito Santo, toma o teu lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegrias e toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Senhor. Você que precisa de uma oração, não saia daqui sem receber essa oração. Daqui a pouco os intercessores vão se organizar aqui na frente, vão ministrar. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Temos vários visitantes aqui nessa noite. Não saia daqui sem receber uma oração. Deus quer tocar a sua vida. Se você está entregando a sua vida para Jesus, procure alguém aqui na frente e fala: eu quero fazer minha decisão nessa noite. Ele vai te orientar e orar com você. Seja uma cura, um milagre, uma bênção para a sua família. Aleluia. Alguns avisos rápidos. Nós vamos encerrar o culto agora, mas não tenha pressa em sair, está bem cedo ainda, né? Nosso culto às vezes vai até às 20 horas. Hoje nós ganhamos tempos aqui, mas fique aqui para receber oração, ajude a ministrar. Próximo sábado, a ceia do Senhor, amém? Não atrase. O culto do sábado, a ceia do Senhor, é 19 horas, né? Não chegue 19h30, né? Seja justo, amém? Amém, queridos? Amém.
não ser que haja um problema de trabalho. Eu sei que alguns têm dificuldade de chegar no horário, mas se você pode, chegue no horário, porque a bênção começa às 19 horas, amém? Não perca a bênção às 19 horas, é muito importante.